Olá pessoal, continuando então falando desse livro aqui, N.T. Wright, Paulo, uma biografia, né? Página 314, ele vai falar da questão da escravidão. Ele vai dizer assim: seria uma iniciativa fútil, pois no mundo antigo a escravidão fazia mais ou menos tudo que é feito no mundo moderno, por petróleo, gás ou eletricidade. Tudo que fazemos por meio de nossa tecnologia. Tudo isso era feito pela escravidão. Sendo assim, denunciar a escravidão seria o mesmo que denunciar a eletricidade e o motor de combustão interna. Além disso, devemos nos lembrar que no mundo de Paulo, escravidão não estava relacionado à origem étnica. Na verdade, tudo que precisava fazer para ser um escravo era estar no lado do perdedor de uma batalha. Se você perder uma batalha, possivelmente você será escravo, né? Escravos eram geralmente explorados, abusados, tratados como lixo, mas também podiam tornar membros respeitados, queridos e valorizados de uma família. Tiro, escravo de Cícero, era seu braço direito. Em suma, a escravidão era um fenômeno complexo, porém universal. Então você tem que lembrar que o Império Romano, né, ele vivia das conquistas, né? Ele tinha que estar sempre conquistando para capturar novos escravos, para sustentar a economia. A economia dependia disso. A partir do momento que as conquistas começaram a se tornar mais difíceis e mais complicado, o Império Romano começou a entrar em colapso, né? Então essa era a base do Império Romano, né? Então a relação do cristianismo no começo ali com a escravidão não é de, sabe, é, desfazer, entrar em choque, entrar em colapso a sociedade. A ideia não é criar uma revolta social, né? Então, mantém uma relação complexa, né, com a escravidão. Outro item aqui, na página 318, ele vai falar da questão das cartas, né? Boa parte dos críticos ocidentais ainda expressa dúvidas sobre a autoria de Paulo quanto a uma das cartas ou a ambas, né? De estar se referindo a Colossenses e Efésios, baseando-se parcialmente em estilo, ainda que, na verdade, a maioria das cartas de Paulo exiba estilos diferentes. Conforme já expliquei, talvez a diferença de estilo mais acentuada que exista seja entre as cartas 1 e 2 Coríntios, ambas normalmente aceitas como autênticas. Esse argumento do Entright é interessante. Quer dizer, você argumentar que é, Colossenses e Efésios têm estilo diferente, foi escrito por outra pessoa, mas 1 e 2 Coríntios têm estilo bem diferente, né? E são aceitos. Questões de estilo correspondem, em sua maioria, a Efésios, em vez de Colossenses, mas fiquei impressionado com a proposta de alguns eruditos de que nessas cartas escritas no coração da província da Ásia, enviadas à mesma localidade, pode bem ser que Paulo esteja deliberadamente adotando o estilo asiático da escrita, com trocadilhos, sentenças floridas e ritmo. Embora controversa, a forma de escrita era bem conhecida da época, especialmente entre oradores romanos, dentre os quais alguns imitavam modelos gregos asiáticos, embora outros considerassem o estilo como degenerado. De qualquer maneira, três coisas devem ser ditas a respeito do estilo paulino. A primeira é que aqueles que fizeram análise computacional das cartas penderam para a posição de que todas foram escritas por ele. A segunda é que, comparadas com a maior parte da produção literária do mundo antigo, as cartas sobreviventes de Paulo são tão curtas que é difícil ter certeza quanto a termos material suficiente para uma comparação válida. E a terceira é que é fácil para os críticos teimarem em seu ponto de vista de como essa ou aquela pessoa deveria escrever. É perfeitamente possível uma mesma pessoa escrever na mesma semana um artigo a um periódico científico, um discurso para uma reunião política, uma fala de criança e talvez fragmentos de uma poesia. Então, pequenas variações em estilo, e no caso das cartas paulinas, tudo não passa de variações de estilo, devem ser esperadas quando a mesma pessoa se depara com situações diferentes. E no caso de Efésios, Paulo está escrevendo uma carta geral, sem uma situação ou audiência específica em mente. Então aqui ele está rebatendo as críticas
contra a autenticidade das cartas paulinas, né? E ele está dizendo que esse argumento dos estilos, para ele não é muito convincente, esse argumento daí. Efésios apresenta muito conteúdo em comum com a carta Colossenses, tanto que alguns chegaram a pensar que uma carta servia de modelo para outra. Igualmente provável, em minha opinião, é que ambas foram compostas ao mesmo tempo, mas para servirem a propósitos ligeiramente diferentes. Colossenses tem um foco específico naquela comunidade em particular. Efésios, ela permanece um pouco mais à distância e deixa a visão falar por si mesma. Então, Efésios parece ser uma carta mais geral, que pode se prestar a diferentes comunidades. É uma carta coringa, né? Trezentos e quarenta e quatro vai falar sobre Paulo em Corinto. E ele diz: um ponto de particular interesse com Paulo em Corinto se destaca enquanto continuamos nossa busca para descobrir o que impulsionava Paulo. Ele ainda esperava o retorno de Jesus e com ele a ressurreição dos mortos. Contudo, enquanto 1 Coríntios Paulo presumia estar entre os vivos durante a segunda vinda, tá? Isso está em 1 Coríntios 15, 51, e também em 1 Tessalonicenses 4, 17. Por isso que 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios estão mais ou menos na mesma data, né? Então ali, Paulo está entre os vivos, quando esse retorno de Jesus vai acontecer. Agora, ele se depara, em 2 Coríntios, com a perspectiva de que poderá morrer antes do acontecimento. E essa ideia já foi antecipada em Filipenses 1, 21. Paulo já está mudando de ideia. Opa, acho que vai demorar um pouco mais. Ou seja, Paulo pode morrer e isso não acontecer. Isso está em Filipenses 1, 21 e em 2 Coríntios 1, 12. Então, é interessante como é que tem essa mudança de visão de Paulo sobre a parousia, né? Ele já traz essa mudança de perspectiva. Página 355. Ele vai falar assim, ainda falando sobre Roma, né? Ele fala que não era muito bem-vindos, né? Se não eram exatamente bem-vindos, porque nesse período, como em muitas outras épocas e culturas, havia uma faísca e às vezes mais do que isso de anti-judaico em Roma. Aqui um parênteses, ele fala o seguinte: usamos anti-judaico porque antissemita sugere um tipo de teoria racial conhecida apenas a partir do século XIX. Então vocês vão ver falando que tem um pensamento antissemita no Evangelho, um pensamento antissemita não sei aonde. Ali, antissemita não está muito apropriado, não. É melhor falar antijudaico. Entendeu? Porque não tem ainda esse vínculo racial, esse elemento racial ainda não tem. É uma crítica mais por conta da religião. Pense na acusação em Filipos de que Paulo e Silas eram judeus, ensinando coisas que seriam ilegais aos romanos praticarem. Então, podemos sentir a mesma coisa nas entrelinhas em poetas como Juvenal, em historiadores arrogantes como Tácito. Esse sentimento anti-judaico. Isso já estava presente aí. Tá?
E aí, 367, ele vai falar assim: esta então é a história de Israel, a história da aliança fiel de Deus para com seu povo, tendo o Messias de Israel como seu auge. Não se trata, e nunca poderá se tratar, de uma história desvinculada da história de Israel. Então, Paulo não está se desvinculando da história de Israel. Não. O Messias é o ápice dessa história. Não é como Marcião defenderia posteriormente. Paulo quer que eles saibam de sua grande tristeza e dor sem fim. Não a angústia que sofreu em Éfeso, mas uma tortura de coração mais duradoura, o qual começou com os olhares de rejeição quando ele retornou para casa, em Tarso. Então, ele está falando, ele não está perdendo essa herança judaica dele. Ele continua, né, prestando reconhecimento ao Deus de Israel, ao contrário de Marcião, que ele vai rejeitar completamente o Deus de Israel. Então é uma perspectiva diferente de Marcião. Apesar de que Marcião se via como um Paulo, né, um seguidor de Paulo, né? Paulo vai dizer o seguinte, em Romanos 11:18: não tratem os ramos da videira com desprezo. Ou seja, aqueles ramos que foram quebrados da videira original por causa da incredulidade. Por quê? Porque Deus pode enxertá-los outra vez na videira. Então é uma perspectiva totalmente diferente da de Marcião. É isso. Muito obrigado, então.